Santo, Santo, Deus onipotente. Olá, amigos! Queremos continuar o nosso estudo da Bíblia e o nosso objetivo é que vocês cresçam no conhecimento bíblico e sejam firmados mais na vossa fé. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Marcos, versículo 9 até o versículo 15. Primeiramente nós vamos estudar do 9 até 11, que é o batismo de Jesus. Novamente usando tradução própria, nós temos o texto. Naqueles dias aconteceu que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João. Ao sair da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Uma voz do céu dizia: "Este é o meu filho querido, que me dá muita satisfação." Amigos, a missão de João Batista termina nesse episódio do batismo de Jesus. Ele já havia anunciado que depois dele viria aquele que ele não seria digno de tirar as sandálias. Jesus é aquele que João havia anunciado. E agora Jesus chega e pede para ser batizado. Marcos não fala muito do batismo em si, não fala, mas o que acontece no final do batismo. Diz que quando Jesus saiu da água, abriu-se os céus, literalmente rasgou o céu, e aparece o Espírito Santo. Ele desce e ouve-se uma voz do Pai que dizia que esse é o Filho querido, que dá muita satisfação. Jesus é apontado como Messias nesse texto, né? E é a primeira manifestação da Trindade no Evangelho de Marcos. Lutero disse assim: Cristo começou a ser Cristo a partir daquele momento, porque Jesus agora está assumindo a sua missão de salvar a humanidade. Mas a presença do Espírito Santo e a voz do Pai mostra uma outra coisa: o envolvimento da Trindade na obra da salvação. A salvação não era uma coisa exclusiva de Jesus, mas Deus Pai e Deus Espírito Santo participam. E a descida do Espírito Santo significa que o Espírito Santo estaria com Jesus na sua tarefa de salvar a humanidade. Aqui um ponto importante: a natureza humana de Jesus precisava da presença do Espírito Santo, como nós precisamos da presença do Espírito Santo. Ninguém de nós consegue crer e permanecer na fé sem essa ação do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo estava ajudando a Jesus, o Jesus verdadeiro homem, a realizar a obra da salvação. E o Pai declara também a sua aprovação quando diz: "Esse é o meu filho querido, que me dá muita satisfação." Então vejam bem, no batismo de Jesus, Jesus inicia a tarefa da obra da salvação. Mas não é uma obra que Jesus realiza sozinho. Deus Pai e Deus Espírito Santo estão com ele. Bom, nós vamos continuar então agora o versículo 12 e 13 do capítulo 1, narra a tentação de Jesus. Então nós temos ali o texto seguinte: "Logo o Espírito
impeliu Jesus para o deserto. Ele estava 40 dias sendo tentado por Satanás, estava no meio das feras e anjos o serviam. Vejam bem, novamente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu na hora do batismo, mas ficou com Jesus, e foi ele quem levou Jesus ao deserto. Então, Deus está agindo através de seu Filho, e quando Jesus começa a agir, realizar, ele começa a entrar em conflito com as forças do mal. A tentação foi de Satanás, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Provavelmente seria um momento de preparação para o seu ministério público, longe das pessoas, meditando e assim por diante. Mas é ali que o diabo se faz presente e tenta Jesus. Então, vejam bem, o evangelista Marcos, ele enfatiza a presença do Espírito Santo, e essa presença do Espírito Santo sempre se dá nas provações de Jesus. Por isso, é importante também a promessa que Jesus fez quando ele subiu aos céus, de que o Espírito Santo continuaria conosco. Ele, Jesus, estaria fisicamente ausente, mas a ação do Espírito Santo iria continuar. Então, a ação do Espírito Santo estava junto de Jesus na sua obra, e quando ele concluiu, sobe aos céus, mas ele deixa o Espírito Santo conosco. E diz, anjos o serviam. No momento difícil, ele teve então a ajuda do Pai. E Marcos ressalta mais o conflito, né, que Jesus tem. Ele não registra o triunfo de Jesus. Ele não fala que nem que o anjo, ou que o diabo se ausentou por algum tempo. E vejam bem que Lucas diz que por algum tempo, porque Jesus foi tentado pelo diabo ao longo de todo o seu ministério, como nós somos tentados pelo diabo. Por isso, Marcos também depois registra os conflitos com espíritos impuros, imundos. Jesus, em cada batalha, ele sai vitorioso. Mas não é no momento que ele resiste à tentação que ele venceu o diabo. Ele apenas venceu uma batalha. Então é nesse sentido que Marcos coloca a questão da tentação de Jesus. E no versículo então 14 e 15 nós temos o resumo da mensagem de Jesus durante seu ministério público. Então diz ali assim: depois que João Batista foi preso, Jesus veio a Galileia e proclamou o evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus tornou-se próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então esse é o resumo, né, como disse, da mensagem de Jesus. O reino de Deus tornou-se próximo, está ao alcance das pessoas. Porque o reino de Deus só se torna ao alcance das pessoas a partir do pagamento de Jesus pelo pecado. E como Jesus inicia a obra da salvação com seu ministério público, que finalizaria com a sua morte e sua ressurreição, então o reino de Deus estava se tornando próximo das pessoas. E na mensagem Jesus coloca duas coisas: é preciso arrepender-se. Nós já falamos que arrepender é mudar de mentalidade, é reconhecer que o modo de vida que nós levamos sem Deus é errado.
e que nós precisamos então buscar o perdão de Cristo e tentar viver uma vida nova, voltada para Deus e para o próximo. E a segunda parte diz crer no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Jesus é o Evangelho, o próprio Jesus. Então ele anuncia a ele como Salvador. E então ele é o Evangelho, mas é preciso aceitá-lo como Salvador. Não adianta conhecer o Evangelho. Aqui é importante assim, amigos, a gente às vezes tem conhecimento bíblico e acha isso importante. Não, a palavra tem que chegar ao nosso coração, nos arrepender e crer no perdão que Deus oferece em Jesus. Então isso é muito importante, amigos. O Evangelho é isso. Deus tem uma boa notícia. Você está salvo a partir daquilo que Jesus fez por ti na cruz. Creia nisso e a porta dos céus está aberta para ti e para todo aquele que aceitar Jesus. Que Deus conceda essa fé a cada um de nós. Amém.